Boa noite. Seja bem-vinda, Lorena. Já vou começar a enviar essa live para todos os amigos. Chamar a galera, dar 5 minutinhos para o pessoal ir entrando. Seja bem-vinda, minha mãe. Seja bem-vinda, Lil. Seja bem-vindo, Dani. Vamos já enviando, chamando todo mundo. Hoje nós vamos conversar sobre técnicas para limpar o subconsciente. Seja bem-vinda, Eleusa. Dá 5 minutinhos para o pessoal entrando para a gente começar. Seja bem-vinda, Aparecida. Isabela, seja bem-vinda, Sá. Dá só mais uns minutinhos para o pessoal entrando. Já vai chamando a galera. Toca aí no aviãozinho. Chama todo mundo para estar aqui. Hoje nós vamos conversar sobre técnicas de limpeza, técnicas para limpar o subconsciente. Semana passada nós falamos, da repercussão de traumas, de negligência, de situações adversas em geral na infância, repercutindo e gerando doenças físicas na vida adulta. E aí, graças a Deus, tem solução. A gente falou do mecanismo de neuroplasticidade do nosso cérebro, que graças a Deus nós conseguimos ressignificar e reduzir, mudar a nossa sorte, reduzir os prejuízos provocados e construir uma nova história a partir disso, que o nosso cérebro ele tem como, construir novos caminhos para que nós possamos ter saúde, ter qualidade de vida. E hoje nós vamos falar sobre algumas técnicas. Vou ensinar aqui, vou explicar algumas técnicas para vocês de como fazer isso. Dá mais 2 minutinhos. Seja bem-vinda, Irene. Seja bem-vinda, Josi. 2 minutinhos a gente começa. Já vai enviando a live, chamando todo mundo que você sabe que precisa. Precisa limpar o subconsciente, que deseja, construir a nova história, se programar somente para melhor. Antes da gente criar novos padrões, nós precisamos limpar os padrões negativos que estão em nós, identificar e limpar. Mais um minutinho a gente começa. Vou explicar algumas técnicas, desmistificar muita coisa. Então vamos começar. Hoje, então, como eu falei, na live passada a gente viu sobre como as emoções mal resolvidas, situações adversas na nossa infância e por quê, A nossa programação, ela é formada até os 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade. E como a gente já falou aqui várias vezes, 95% das nossas escolhas diárias, das nossas decisões são pautadas no nosso subconsciente. Só 5% é o nosso consciente que realmente escolhe. Por isso a importância que eu tenho falado aqui da gente limpar o subconsciente, da gente reprogramar a nossa mente, para que a gente possa realmente quebrar os padrões negativos que nós estamos reproduzindo, se livrar dos vícios emocionais. Então, eu vou falar algumas técnicas, A palavra fala que o povo de Deus ele perece por falta de conhecimento.
E a minha ideia aqui é compartilhar porque fez muita diferença na minha vida, tem feito diferença na minha vida. E então eu quero dividir, compartilhar com vocês aqui hoje. Então a primeira técnica que eu vou citar aqui é a PNL. São técnicas, as técnicas que eu vou falar aqui são técnicas que eu utilizo em mim e nos meus pacientes em consultório. Algumas eu estou criando os protocolos agora, mas são técnicas que eu utilizo. Só uma que eu não utilizo, mas que eu tenho uma certa familiaridade. Mas existem diversas, não se resumem só a essas. Eu vou falar daquelas que eu tenho contato, que eu tenho domínio, que eu utilizo em mim, né, e nos meus pacientes. Então, a primeira é PNL. E uma das dicas, né, que eu vou dar aqui de exercício para você, no sentido de limpeza do subconsciente, é você escrever a carta, né? A PNL, ela trabalha com essa programação que é PNL, né? Programação neurolinguística. Você vai trabalhar toda a sua forma de se comunicar. Então, nós comunicamos em gestos, nós comunicamos em fala. Então, você muda toda a sua comunicação corporal e da sua fala e trabalha muito com visualização. E aí, o exercício que eu quero deixar aqui para vocês, o nosso cérebro, ele nunca difere o real do imaginário. Então, eu quero que vocês escrevam uma carta dizendo uma das técnicas, um dos exercícios que eu vou deixar aqui para vocês, né, de limpeza. Para quem você tem algum rancor, alguém que te feriu, pessoas que você sabe que te trouxeram algum dano, eu quero que você escreva uma carta. E você vai colocar realmente sentimento, você vai escrever, tendo noção de tudo que você está comunicando ali. As palavras que você está escrevendo, o sentimento. É sempre importante quando a gente fala em termos de limpeza, de reprogramação, emoção. A gente sempre vai estar falando, quando você se emociona, a gente já está falando a nível de subconsciente. Então, quando você escreve, você está colocando aquilo ali numa carta e depois você rasga ou você queima. E isso tem um poder muito grande de você colocar no papel, explicar realmente aquilo que você está sentindo. E você, quando você rasgar, você visualizar, você botar queimar, você vai sentir que aquilo realmente está sendo rasgado de dentro de você. Você realmente se entregar a esse exercício. Essa é uma das técnicas que a gente utiliza a nível de limpeza, trabalhando nessa parte de visualização e de comunicação. Eu tenho falado muito aqui, o nosso cérebro, ele não difere o real do imaginário e ele não compreende o não. Por isso que a gente tem que trabalhar a nossa fala, sempre com afirmações positivas, porque o nosso cérebro não entende o não. Ele vai focar naquilo que você está dizendo. Se eu falar para você agora, não pense em um elefante rosa. Se eu falar, não pense na pessoa que você odeia, você vai pensar. E a gente não tem como deletar as pessoas. O Augusto Cury, ele fala muito disso. Que a pior coisa que você pode fazer é você tentar deletar alguém da sua memória. Porque quanto mais você pensar, a sua memória, ela funciona com armazenamento automático. Então, todas as vezes que você pensar naquela pessoa, você está reafirmando aquela memória e reafirmando aquele sentimento. É por empilhamento. Então, por isso que você não tem que ficar tentando esquecer essa pessoa, não tem que ficar tentando tirar ela da sua vida, apagar essa situação da sua memória. Todas as vezes que você força para apagar, para esquecer essa situação, para não pensar, você automaticamente pensa. Porque o seu cérebro, ele não entende o não. Se você está pensando naquilo, ele entende que é aquilo que você quer pensar. Por isso, sempre afirmações positivas. Sempre aquilo que você quer e não aquilo que você não quer. E aí, a próxima técnica eu já vou passar porque a gente vai fazer, gente, quem tá entrando, fica, porque no final a gente vai fazer um exercício maravilhoso. A live de hoje tem exercício de limpeza do subconsciente, então permanece aí comigo. A segunda técnica é a hipnose, que eu trabalho com hipnose hoje e é muito incrível. Eu quero aqui hoje explicar, porque como eu falei, a ignorância
ela é terrível. Então, quando você não conhece algo, você deixa de ser ajudado, você deixa de se beneficiar. Então, a hipnose é uma ferramenta maravilhosa e ela trabalha também com base na visualização. Obrigada, tia Chamaí. Seja bem-vindo, gente, quem está entrando. Então, a hipnose, ela trabalha com base em visualização. E como é que a gente ressignifica? Você não existe isso de você ficar inconsciente, de você ir para outro plano, tem nada disso. Eu quero realmente reforçar isso aqui hoje, porque a hipnose é uma ferramenta maravilhosa de ressignificação, de limpeza do subconsciente, porque a gente consegue, em consultório, buscar a causa do problema, qual foi a memória, porque é importante lembrar aqui que tudo aquilo que nós vivemos desde a gestação da nossa mãe, desde quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, tá tudo registrado no seu subconsciente. Mesmo que você não lembre disso, com certeza você não lembra de muita coisa, mas está registrado aí. E quando a gente faz esse processo, quando as pessoas falam de regressão, é uma viagem dentro de você. A sua mente, ela traz qual é a memória que gerou o bloqueio, que gerou esse comportamento negativo, que gerou essa dor, que despertou o padrão. E você vem repetindo esse padrão ao longo da sua vida. Mas não tem misticismo. Como eu falei, você... Hoje, quanto mais eu vou estudando a mente, mais você vai vendo o quanto nosso corpo e nós carregamos em nós as nossas memórias. E quando a gente fala em termos de construção de pensamento, desde as nossas memórias, elas começam intraútero, isso já é muito claro, cientificamente falando. E quando a gente fala de hipnose, é essa viagem dentro de você, a sua mente, ela traz qual foi realmente a causa, onde que começou esse padrão, para que a gente ressignifique lá. Porque muitas vezes, quando a gente fala de hipnoterapia, o padrão, o evento causador desse seu problema de hoje, dessa sua dor, você lembra. Às vezes você tem a memória, mas a questão não é o fato em si, como eu já falei aqui várias vezes, não é o fato que traumatiza. É a interpretação da criança em cima daquele fato. Então, é a emoção associada a essa memória, que muitas vezes você não lembra. Eu mesmo, várias situações que quando eu fui puxar, em termos, né, de terapia, eu lembrava. Eu lembrava da cena, mas eu não lembrava como que a Liza de 10 anos, a Liza de 14 anos tinha se sentido naquele momento. E essa que é a questão, é a emoção associada, não é o fato em si. Porque tem gente que realmente são fatos extremamente traumáticos, mas tem pessoas que não, que são fatos simples. E isso acaba gerando um padrão traumático por conta da interpretação da pessoa. Tudo bem? Então, como eu já falei aqui, quando a gente fala de hipnose, você não fica inconsciente, você não vai para outro plano, não tem nada disso. É uma ferramenta maravilhosa de ressignificação, de limpeza do subconsciente. Inclusive, quem quiser, quem tiver interesse, pode me chamar em box. Eu estou fazendo atendimento e a gente consegue realmente buscar a causa do problema, que era uma coisa que eu me questionava muito quando eu estava no meu ambulatório e vendo pacientes, né, na prática, com depressão, com ansiedade, e às vezes colegas mesmo me perguntavam, gente, mas qual é a causa do problema? Às vezes a pessoa faz terapia há um tempão, sim, mas da onde que vem? Onde que começou isso? Qual é a causa? E às vezes a pessoa não vai saber, porque conscientemente a gente muitas vezes não consegue acessar. A gente só sente. Então, uma das ferramentas maravilhosas para a limpeza do subconsciente é a hipnose. A terceira ferramenta que eu vou trazer aqui é o Ho'oponopono. E aí, às vezes, só o nome as pessoas já se assustam, mas, gente, é muito mais simples. É uma técnica havaiana. E O significa causa. Ho'oponopono significa perfeição. Nada mais é do que corrigir um erro, reparar o erro. O que te está causando esse sentimento, o problema. E a técnica só são 4 frases, se resume a 4 frases. Sinto muito,
me perdoa, eu te amo e obrigada. Não tem nada além disso. A técnica é essa. Quando você lembrar daquela pessoa que te magoou, ou de uma situação na sua vida que tá mal resolvida, que você tá triste em relação àquilo, você vai, quando você trouxer a memória, você só fala: sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigada. É só isso. E você pode repetir isso quantas vezes ao longo do seu dia. E só de repetir as frases, como a gente já falou também da PNL, você está comunicando. Uma técnica, ela vai complementando a outra, na verdade. Então, você está ali visualizando, usou a visualização, lembrou daquela cena. Então, você vai falar: sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigada. É só isso. E é maravilhoso, porque gera um efeito, é algo baseado no perdão, no amor e na gratidão. E a gente já conversou aqui nas outras lives sobre perdão, o quanto o perdão é poderoso. Biblicamente falando, a gente não tem como a gente viver plenitude, a gente viver enquanto filho de Deus se a gente não perdoar. Se a gente não se amar, como é que eu vou amar o próximo se eu nem me amo? Se é para eu amar o próximo como a mim mesmo, se eu não me amo, como é que eu vou amar o próximo? É impossível. Então, é esse processo de se perdoar, de se liberar, de liberar o outro e de se amar, amar a sua história, porque apesar de tudo que aconteceu, é a sua história. Enquanto a gente não aceita, enquanto a gente não agradece, a gente não consegue mudar a nossa história. E é um processo, é um exercício. Se eu disser aqui pra você, você aceitou tudo na sua vida, você tá bem resolvido com tudo que tá acontecendo. Não, é um exercício diário. Como eu já falei aqui também, saúde mental você não tem como você ser passivo em relação a isso. É ativo, porque você vai limpar o seu passado, mas todos os dias acontecem coisas novas na nossa vida. Então a gente tem que eu limpo o passado, aceito o presente e programo o futuro. Esse processo diário, porque daqui a algum tempo você vai ter que limpar aquilo que você está reprogramando errado hoje, porque é o que você tem de consciência hoje. Então a gente dia após dia reprogramando. Isso, minha mãe lembrou aqui, gente, cientificamente falando, quando a gente fala de qualquer técnica de reprogramação, né? A hipnose é diferente porque a hipnose a gente consegue, como eu já falei aqui, da questão do forte impacto emocional, repetição, para você formar ou quebrar crenças. Mas quando a gente fala de hipnoterapia, a gente consegue fazer esse forte impacto emocional no consultório. Então, é um processo mais rápido. Mas no longo prazo, a gente precisa de 21 dias para o nosso cérebro ir se acomodando às mudanças. Até tem pacientes, inclusive, que às vezes vêm para o consultório e acham que não teve mudança, mas é porque seu cérebro ele demora 21 dias para ir ali se acomodando a essas mudanças. E a gente vai fazendo outras técnicas para potencializar esse processo. E aí, a próxima técnica, como o Ho Oponopono, só 4 frases. A gente já falou aqui da PNL, já falamos de hipnoterapia, de hipnose. Agora, falamos do Ho Oponopono. E a quarta técnica que eu quero falar é a microfisioterapia. Eu quis falar da microfisioterapia nesse mesmo sentido de desmistificar. Porque muitas vezes a gente fala daquilo que a gente não conhece. E aí eu vi uma vez uma estudante de fisioterapia, porque a microfisioterapia é uma especialização que só fisioterapeuta pode fazer. E aí eu vi uma estudante de fisioterapia dizendo que tinha assistido uma sessão de microfisioterapia e achava que aquilo era bruxaria, porque a mulher ia tocando no corpo da pessoa e ia dizendo o que a pessoa, as memórias que tinha acontecido, o que tinham sido os traumas na vida da pessoa. E aí eu falei, gente, não é nada disso, não fala isso, pelo amor de Deus, porque é uma técnica cientificamente comprovada. O nosso corpo, ele carrega as memórias daquilo que a gente viveu, como a gente já falou aqui, desde a barriga da sua mãe, seu subconsciente está ali armazenando tudo que você viveu. E isso fica no nosso corpo. Então, a microfisioterapia é uma técnica que, no toque, ao tocar partes do corpo, o profissional ele consegue realmente acessar essas áreas de trauma, saber qual foi a idade, mas isso é por conta de todo um estudo que é feito. Não é nada de adivinhação, nem nada do tipo.
E aí, então, sobre a microfisioterapia, eu só queria dar esse adendo aqui, porque às vezes as pessoas falam daquilo que elas não conhecem. Então, vou fazer uma revisão que trouxe um monte de gente. A gente falou da PNL e da hipnose. São duas técnicas que trabalham com visualização e questão de mudança de comunicação, que a gente dá vários comandos durante a terapia, inclusive, e a gente analisar toda essa questão de mudar a forma como a gente fala, porque o nosso cérebro ele não compreende o não. Então, você vai mudar a sua forma de comunicação, tanto corporal quanto na fala. A gente falou do Ho Oponopono, que é uma técnica que... Ho Oponopono significa reparar erro. Reparar aquilo que não está funcionando adequadamente no seu corpo. Se resume a 4 frases. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, obrigada. É só isso. E você pode repetir quantas vezes você quiser no dia, todas as vezes que você se lembrar de algo que está te incomodando, está com um sentimento ruim, você fecha os olhos, respira, eu te sinto muito, eu te amo, me perdoa, obrigada. É só isso. Quando você lembrar da pessoa, às vezes você não consegue liberar perdão para essa pessoa, liberar perdão para alguém. Então, pensa na pessoa e repete as frases. É só isso. E da microfisioterapia, falei a questão de que não tem nada a ver com adivinhação, nem bruxaria. É que o nosso corpo, ele carrega as memórias daquilo que a gente já viveu. Existem pontos específicos, de acordo com a sua idade, e de onde que vai ficar registradas essas memórias. E era isso que eu queria dar. Inclusive, é uma especialidade que só fisioterapeutas podem fazer, nem é liberado para qualquer pessoa fazer esse tipo de curso, de especialização. Amém, obrigada aqui. Ai, obrigada, Mari. E a quinta técnica que eu quero ensinar aqui para vocês hoje é o EFT, Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberação emocional, que é outra técnica que eu também utilizo. E ela também é sim, uma técnica muito simples e significa acupuntura sem agulhas. Quem aqui me conhece sabe que eu também faço auriculoterapia e eu realmente sou fascinada pela medicina tradicional chinesa. E assim como na orelha, nos pés, nós temos pontos que conseguem refletir no corpo inteiro, gerar efeito no corpo inteiro. Na acupuntura existem meridianos. Deixa eu ver aqui. Dá uma paradinha pra ver o que a galera tá falando. Exatamente, B. É muito boa. Eu nunca fiz, mas conheço pessoas que fizeram e que realmente é bem eficaz. E aí, EFT, acupuntura sem agulha. Como a medicina tradicional chinesa, ela estuda muito essa questão dos meridianos. Para quem já fez acupuntura aqui, ou até auriculoterapia, eu só trabalho com a parte da orelha, mas no nosso corpo inteiro. E o que eu fico maravilhada com isso é você ver que Deus instalou mecanismos de autocura dentro do nosso corpo. Você, quando eu falo de auriculoterapia, né, você colocar um ponto para constipação e o seu intestino voltar a funcionar normal, você colocar um ponto para o sistema nervoso e o nível do seu cortisol ser regulado por uma semente na sua orelha, seu nível de ansiedade ser alterado. Nós temos mecanismos de autocura no nosso corpo que Deus nos deixou para que a gente realmente estude e se utilize disso. E aí, a acupuntura também é outra coisa que muita gente tem medo, às vezes também acha que é magia ou coisa do tipo. Gente, a acupuntura hoje é residência médica. Médicos fazem residência só de acupuntura. Então, é algo que tem muita comprovação científica. De auriculoterapia, se você for pesquisar, aí tem muito artigo que mostra os pontos que funcionam melhor, os pontos que funcionam menos, aqueles que são só placebo. É incrível. Se você for pesquisar, você vai encontrar muito material. A Salatiel está falando, aqui em casa todo mundo é apaixonado por auriculoterapia. E Ângelo entrou aqui agora também, pode dar até o testemunho dele, no dia que ele foi lá em casa, que ele ficou impressionado. Tava com muita dor
E minutos depois que colocou a semente na orelha já tinha melhorado. Porque realmente é incrível. A pessoa tá com dor na coluna, você colocar um ponto, uma semente na orelha dela e minutos depois a pessoa tá sem dor. Isso é maravilhoso. E quando a gente fala, né, do EFT, são outros meridianos do corpo que a gente vai dando tappings. E em várias partes, eu vou explicar depois, eu vou fazer. Inclusive, quem tá entrando fica que no final vai ter exercício. E aí, você vai dando tappings em algumas partes do seu corpo e isso tem a capacidade de te liberar emocionalmente. É muito incrível. E não tem, como eu falo, não tem nada de místico, realmente você consegue, já tem estudos também que mostram, a pessoa com uma rodada de EFT, o nível de cortisol dela já baixa. Então eu fico realmente muito impressionada e maravilhada de como Deus instalou esses mecanismos de autocura em nós. E aí, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta antes da gente ir para o nosso exercício? Vou fazer um resumo aqui para quem entrou das técnicas, depois vocês podem ir buscar e ver quais foram todas que eu falei aqui. Mas foi PNL, hipnose, Ho'oponopono, a microfisioterapia e o EFT. E aí eu quero fazer um exercício aqui com vocês. E esse exercício não precisa apagar a luz, nada do tipo. Vai ser bem tranquilo, vocês vão ver. Como eu falei, só quero que vocês realmente se empenhem, se entreguem no processo. É só repetir. E mesmo, é muito simples, vocês vão ver, vai estar aqui de olho aberto. E mesmo sendo tão simples, é extremamente eficaz. Então, vou aumentar aqui o som e a gente vai começar. O som no som. Vou só aumentar aqui um pouquinho o som pra gente começar. Vou fazer mais um resumo rapidinho. Então, PNL e hipnose, que trabalham com essa mudança de comunicação e visualização. Ho'oponopono, que se resume em 4 frases só. Sinto muito, me perdoa, eu te amo e obrigada. Microfisioterapia e o EFT, que trabalha essa parte corporal de liberação emocional a partir do seu corpo. Como Salatiel falou, pensar, comunicar e sentir. Que o PNL, ele trabalha, né, bastante com essa questão de você mudar a sua comunicação. E sempre, gente, como eu falei aqui, é importante você focar na emoção. Não é o fato, você vai olhar para a memória e tudo, mas a emoção que você está sentindo em relação àquilo. Quando eu falo de EFT, deixa eu só dar uma baixadinha aqui antes, que é importante. O EFT você vai fazer e eu quero que vocês comecem a se notar. Quando eu comecei a praticar o EFT era muito incrível, porque assim, Deus fala... Vou fazer um exercício que mescla 4. Vou fazer um exercício aqui que vai mesclar 4 técnicas. Como eu falei, a microfisioterapia eu não utilizo. E aí, quando eu comecei a praticar o EFT, Deus fala muito comigo em sonho. Era uma semana eu sonhando direto. As memórias que precisavam ser ressignificadas, as pessoas que eu precisava perdoar, que eu precisava me liberar, eu ia tendo sonhos, as memórias elas iam vindo. Então, se durante o exercício você se lembrar, ou você pode ter um choro compulsivo, é completamente normal. E assim, se permita realmente sentir. Como eu falei na semana passada, nós carregamos dores por vezes a vida inteira, desde a barriga da mãe, a gente sente isso.
E às vezes está oculto, está escondido, porque a gente não se permite sentir, porque ninguém quer sentir dor, a gente corre de sentir dor. Mas o processo de cura, ele passa pelo sentir. Então, se notem durante o exercício, prestem realmente atenção, foca naquilo que você está sentindo. O PNL, ele fala muito de ver onde você está sentindo a emoção, a dor, ou o que for. E você prestar atenção em você, prestar atenção na sua respiração e começar a anotar nos próximos dias quais são as memórias que estão vindo. O que as pessoas que estão vindo à sua memória que você ainda precisa liberar perdão ou perdoar. Então, comece a se notar nos próximos dias, porque às vezes isso aqui, durante o processo, talvez você não sinta nada, mas essas memórias, elas vão vindo, e você vai repetindo o exercício. Como eu falei, 21 dias, vai ficar disponível no YouTube, e aqui no Instagram, você pode ir e refaz o exercício durante 21 dias. Ou pode ir mudando as causas, né? Depois desses 21 dias, você trabalha uma questão agora, depois daqui 21 dias surge outra, você vai trabalhar outra questão. Abaixou o volume. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, só senta de forma confortável aí, onde vocês estiverem. Só sentar. Então, beleza, vou continuar. E aí vocês podem ir deixando depois nos comentários no Instagram ou no YouTube pra mim, gente, de como tá sendo a live pra vocês, do que vocês estão sentindo. E aí, ó, a gente vai bater nesse ponto aqui, vai ser o primeiro, aqui. Depois a gente vai bater aqui no topo da cabeça, no meio da testa, canto da sobrancelha, aqui no cantinho do olho, no meio do olho, embaixo do nariz e aqui, embaixo do queixo. Vou repetir, vai ser aqui, mas eu vou fazendo e vocês vão me acompanhando. Aqui, aqui, canto da sobrancelha, cantinho do olho, embaixo aqui, ó, no meio da pupila, aqui e no queixo. Então, bora começar a respirar fundo. Solta pela boca. Novamente. E agora aqui no tapping. Você vai bater. Você vai falar. Você vai falar, apesar, e aí eu quero que você fale a respeito do que você tá sentindo hoje, da emoção que você tá sentindo ou da dor que você estiver sentindo, mas principalmente em relação à emoção, se é alguma doença que você tá incomodado, se é ansiedade, se é medo, se é frustração, o sentimento ele vai vir. E aí você vai falando daquilo que você tá sentindo. E aí você vai bater e vai falar, apesar de toda a frustração que sinto, apesar de todo o medo que sinto, apesar de toda a ansiedade que sinto, eu me aceito profunda e completamente. Novamente, apesar de toda a agonia que eu sinto, de toda a dor, de todo sentimento de atraso na minha vida, de toda inconformidade, de todo medo das incertezas, eu me aceito profunda e completamente. Apesar, vai falando de toda escassez que eu sinto, apesar de todo arrependimento, de toda culpa que eu sinto, eu me aceito profunda e completamente. Isso, respira fundo. Se você quiser potencializar a técnica, você pode falar, Deus, Criador da minha vida, limpa em mim todo sentimento de medo, todo sentimento de angústia, toda tristeza, limpa em mim toda escassez, limpa em mim
E fala aquilo que você está sentindo hoje, toda angústia, ansiedade. Isso, respira fundo. Agora no topo da cabeça. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. No meio da testa, sinto muito, sinto muito, sinto muito. Cantinho da sobrancelha. Me perdoa, por favor, me perdoa. Me perdoa, me perdoa. Aqui. Obrigada, 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 obrigada. Aqui embaixo. Eu me amo. E nesse momento, sente aquilo que você está falando. Não fala só da boca para fora, mas sente nesse momento, eu me amo. Às vezes você nunca disse isso para você outra vez. E fala para você nesse momento, eu me amo profundo e completamente. Eu me amo profundo e completamente. Eu me amo. Isso. Agora embaixo do queixo. Eu me aceito. Isso. Eu me aceito profunda e completamente. Eu me aceito com todos os meus defeitos, todas as minhas qualidades. Eu me aceito profunda e completamente. Apesar de eu não ter sabido lidar com as minhas emoções até hoje, apesar das decisões erradas que eu tomei, eu fiz o melhor que eu podia com o nível de consciência que eu tinha. Então eu me aceito. Fala para você nesse momento, fala o seu nome. Eu, Laisa, me aceito. Eu, Laisa, me aceito. Isso. Embaixo agora, aqui no queixo. Eu me perdoo. Eu me perdoo. Eu me perdoo por todas as decisões erradas. Eu me perdoo por todos os meus erros. Eu me perdoo por ter insistido em coisas que não eram para mim. Eu me perdoo. Eu me perdoo por não ter cuidado de mim da forma que eu deveria. Me perdoo por não ter olhado para a dor que eu estava sentindo. Não ter cuidado das pessoas que eu amava como eu queria. Me perdoo por não ter investido tempo em mim. Me perdoo. Fala o seu nome agora. Eu, Laisa, me perdoo. Eu me perdoo nesse momento. Fala para você mesmo. Eu me perdoo. Às vezes você carrega dores e mágoas há tanto tempo. Uma culpa por decisões erradas. Mas fala para você nesse momento. Eu me perdoo. Isso, respira fundo. E nesse momento eu quero que você, de olhos fechados, você imagine a sua vida, se toda essa dor, se toda essa culpa, todo esse arrependimento se findasse hoje, se todas as suas dores, todas as doenças, tudo aquilo que há em você hoje, que você quer se livrar, se tudo isso acabasse hoje, imagine como seria a sua vida se ela fosse perfeita. Se você pudesse estar do jeito que você sempre sonhou. E sente nesse momento, imagina a sua vida. Imagina como você deseja que o seu corpo esteja e funcione. Imagina nesse momento como você gostaria que a sua casa fosse, a sua relação com as pessoas próximas a você. Sente nesse momento, se tudo aquilo que te bloqueia e que te impede hoje acabasse, como seria a sua vida? Respira fundo. Isso. O seu cérebro ele não difere o real do imaginário.
E sente isso como se realmente fosse verdade. Projeta nesse momento o seu futuro. Você já se perdoou, você já declarou que você aceita a sua história do jeito que ela é. Imagina o seu futuro nesse momento. Isso. Eu vou contar de 1 a 5 e somente no 5 você vai abrir os olhos. Vai sentindo. Sente nesse momento essa imagem. Deixa que essa memória se firme mesmo na sua mente nesse momento. Se tudo aquilo que te impede, se toda essa dor, se toda essa frustração, se tudo isso fosse fora da sua vida hoje, como seria a sua vida? Vai voltando, hein? Isso, respira fundo. Foca a sua atenção na sua respiração, vai voltando em 2, sentindo mesmo, como se isso já fosse real. Vai voltando em 3. Vai voltando em 4. E no 5, olhos abertos, no aqui e no agora, se sentindo ótimo. E aí fala aqui pra mim como é que foi pra você. O que você sentiu durante a técnica. Como eu falei, gente, o nosso corpo, ele tem esse mecanismo de autocura. Deus é tão bom com a gente que Ele nos deixou isso. Você pode refazer essa técnica quantas vezes você quiser. Esse processo de aceitação da sua história, de se amar. Às vezes você nunca tinha dito para você antes que você se amava. Se perdoar. E imaginar realmente, construir uma imagem clara. Ai, que bom. Que bom, que excelente. E como eu falei, se notem a partir de agora. Quando eu comecei a praticar essa técnica, vinham várias memórias, e até hoje, de coisas que eu precisava ressignificar. Situações que não estão no meu controle, que eu não tenho como mudar. Ai, que bom, Tati. Que bom, Cecília. Isso. Lene. E realmente praticando esse processo de aceitação, a gente não muda aquilo que a gente não aceita. Enquanto a gente estiver relutando, né, sentindo essa frustração, essa raiva em relação à nossa história, em relação às coisas que a gente ainda não conquistou, a gente não consegue sair do lugar. A gente precisa limpar as emoções negativas em relação ao nosso passado. Aceitar o nosso presente. Entendendo que tudo coopera para o nosso bem. É um exercício diário de realmente confiar. Eu sempre falo que nas partes boas, nos versículos de promessa, é muito fácil a gente acreditar e confiar em Deus, mas nos momentos em que as coisas estão fora do nosso controle, onde a gente não consegue mudar, e você exercitar, como eu falei, se você quiser potencializar a técnica, Deus, limpa em mim, eu sou grato porque eu sei que mesmo que eu não entenda, mesmo que eu ainda não veja, eu confio que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu confio que há um Deus, Criador dos céus e da terra, que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, é
É diariamente. Isso, tia. É refletir exatamente aquilo que eu errei, me perdoar e entender, assumir a minha responsabilidade e liberar o outro, entendendo que cada um age de acordo com o seu nível de mentalidade. Tudo aquilo que você fez antes era de acordo com o seu nível de consciência naquele momento. E a gente não tem como olhar hoje que você já aprendeu um monte de coisa e você querer olhar para trás e querer culpar o seu eu lá de trás, querendo que ele agisse como hoje. Não tem como. O que a gente pode é realmente escolher fazer diferente de agora em diante. Limpar o passado, aceitar o presente e projetar o futuro, como a gente fez aqui. E realmente sentindo como isso já fosse verdade, ter essa memória clara. Quando Deus fala com Abacuque, ele fala, escreve a visão bem grande, de forma que quem passar correndo consegue ler. Você precisa ter clareza daquilo que você quer. Como eu falei aqui, a nossa mente ela não entende o não. Então, não é você ficar olhando, eu não quero mais isso na minha vida. Esquece o não. Foca naquilo que você quer. E tem uma visão clara, nós precisamos ter uma visão clara do nosso futuro. Às vezes, eu não sei de quem tá aqui, mas eu já tive experiência de pessoas me dizendo, quando a pessoa fala para eu imaginar, eu não consigo imaginar um futuro, eu não tenho nenhuma memória. Eu vou liberar, inclusive, um vídeo na próxima semana no YouTube de como você construir o seu mural dos sonhos. Porque você precisa ter uma visão clara daquilo que você quer. Para você conseguir realmente projetar o futuro, porque senão a sua mente ela precisa de memórias. Se eu não tenho uma visão clara do futuro, ela vai buscar do passado. E aí eu vou sempre achar que vai repetir o que está lá atrás. Então eu preciso ter uma visão clara daquilo que eu quero na minha vida. Para que eu não continue tomando escolhas e repetindo os meus erros lá do passado. Eu me libero, eu rompo com esse passado, liberando perdão para mim e para as outras pessoas. E projeto o meu futuro com a visão clara. E aí, mais alguém tem algum comentário? Fala aqui pra mim. Próxima semana, a live vai ficar salva aqui no Instagram e no YouTube. Semana que vem a gente vai ter a live de técnicas para reprogramar. Como eu falei, a gente agora, são 21 dias aí, você fazendo técnicas para... Você já aprendeu as técnicas de limpeza, você já pode começar. E na próxima semana eu vou falar sobre as técnicas para reprogramar. Provavelmente muitas dessas daqui que eu já falei, mas com foco diferente. Como você utilizar as técnicas para reprogramar a sua mente. Aguardo e agradeço cada um que está aqui. Agradeço a presença de vocês. E espero todos vocês aqui no próximo sábado, às 18 horas. Que bom, Lil, Juliana. Gente, quem chegou agora, a live vai ficar salva e vocês podem ficar depois. Boa noite, Hamilton. Eu vou encerrar a live, mas você vai poder assistir tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Daqui a pouco a live já vai estar no YouTube, disponível para vocês assistirem. Gratidão pela vida de vocês. Inclusive, a live vai ficar disponível no YouTube para vocês poderem refazer esse exercício por 21 dias. E depois dos 21 dias, você pode fazer também para outras coisas, quantas vezes você quiser. Boa noite para vocês. E aguardo todo mundo aqui sábado que vem. Amém, amém, eu recebo. Beijo, boa noite.